Olá pessoal, tudo bem? Professor Lawrence, aula de hoje, aula de matemática. Nosso encontro falaremos sobre formas geométricas planas, tá? As figuras principais planas, que é o triângulo, é o quadrilátero e as suas propriedades, tá bem, gente? Vamos lá então. Aula de hoje, formas geométricas planas. Eu sou o professor Lawrence. Então, nesse encontro, vamos classificar os principais, pessoal, polígonos que nós utilizamos no dia a dia, tá certo? Então, vamos ao primeiro polígono. Quem que lembra dessa figura, pessoal? Essa figura é muito conhecida. Ela é chamada de triângulo, É um polígono com quantos lados? Se você for observar, ele possui 3 ladinhos, tá? Então vamos escrever. O nome desse polígono, ele é chamado então de triângulo. Tá aqui, ó. Polígono chamado então de triângulo. Tá aqui, ó. Esse triângulo, a sua principal característica, ele possui 3 ladinhos, tá? Ele possui 3 lados. Esse é o tal do triângulo. Muito bem. Agora, professor, eu posso classificá-los, o triângulo, de 2 formas. Tá? A primeira forma de você classificar um triângulo seria com relação à medida dos lados, tá? Então você pode classificar o triângulo com relação à medida dos lados. Por exemplo, se eu tenho assim, pessoal, se eu tenho um triângulo com 3 ladinhos iguais, vamos supor que esse ladinho aqui, ó, seja igual a esse lado aqui, igual a esse lado aqui, ó. Então, um triângulo do tipo equilátero é aquele que possui 3 lados congruentes, tá? Então, o primeiro triângulo aqui, ó, vamos classificar pela medida dos lados, né? Então, triângulo equilátero. Equilátero, ele possui 3 lados congruentes, tá? Equilátero. 3 ladinhos, aqui, ó. 3 ladinhos iguais, 3 ladinhos, todos eles iguais, chamado então, pessoal, de triângulo equilátero. Perfeito. Próximo caso aqui, ó. Se, por exemplo, eu tivesse, pessoal, apenas 2 ladinhos iguais. Se eu tivesse 2 ladinhos iguais apenas, esse triângulo, ele seria chamado agora de triângulo isósceles. Isósceles, tá? Triângulo isósceles, ele teria 2 lados iguais. Numa linguagem mais técnica, ao invés de iguais, nós chamamos de congruentes, tá? 2 ladinhos congruentes. E nesse triângulo isósceles, além de ter 2 ladinhos congruentes, esses 2 ângulos opostos aos lados congruentes, eles também serão iguais. Eles também serão congruentes, tá bem? Agora, terceiro triângulo, pessoal, classificando com relação a valor de medida. Se eu tivesse, por exemplo, um triângulo com 3 lados diferentes, 3 lados diferentes, chamado de triângulo agora escaleno. Triângulo escaleno. Então, o triângulo escaleno, ele possui, pessoal, 3 lados diferentes. 3 lados diferentes, tá? Então, o triângulo escaleno, ele possui 3 lados diferentes, tá? 3 ladinhos, todos eles com medidas diferentes. Muito bem. Gente, um detalhe bacana para vocês aí. Diferentes. Agora, vejam só, gente. Num triângulo, o maior ângulo, ele está oposto sempre ao maior lado, tá? Então, o maior ângulo sempre oposto ao maior lado. Isso vale para o menor também, né? Então, o menor lado, deixa eu pegar uma outra corzinha para vocês aí. Então, o menor lado, ele vai estar oposto ao menor ângulo, tá? Então, o menor lado oposto ao menor ângulo. Isso é importante passar para vocês aí. Perfeito, gente. Próxima classificação de triângulo, eu poderia classificá-los com relação a ângulos internos, tá? Com relação à medida dos ângulos internos. Então, o primeiro triângulo, chamado triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Esse triângulo acutângulo, ele é um triângulo, pessoal,
que tem três ângulos agudos, três ângulos internos agudos. Aqui está o exemplo, ó. Ângulo agudo e ângulo agudo. Professor, eu não me recordo o que é ângulo agudo. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, um triângulo com três ângulos internos agudos, chamado então de triângulo acutângulo, tá? Triângulo acutângulo. Lembra, triângulo acutângulo vem de ângulo agudo, três ângulos agudos. Próximo triângulo também bacana e bem especial é o chamado então triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, pessoal? Retângulo vem de reto. Um ângulo reto é equivalente ao ângulo do quê, pessoal? De 90 graus. Então, o triângulo retângulo é aquele triângulo que internamente ele possui um ângulo reto. Esse é o símbolo. Você faz um quadradinho e coloca um pontinho, representando aquele ângulo 90 graus, um ângulo reto. E o último triângulo, classificando com relação a ângulos, é o triângulo obtusângulo, tá? Triângulo obtusângulo. Um triângulo obtusângulo vem de obtuso, tá? Então, um triângulo com ângulo obtuso, escreve certinho, obtusângulo, tá? Obtuso é um ângulo, pessoal, maior que 90 graus e menor que 180. Esse seria o esboço de um triângulo obtusângulo, ó. Triângulo obtusângulo, ó, internamente nós teremos um ângulo obtuso. Por isso, um triângulo obtusângulo. Então tá aí, pessoal, duas classificações de triângulos, um com relação à medida dos lados e outro com relação à medida do ângulo interno, certo? Então você pode classificá-los de duas formas, conforme vimos nas apresentações anteriores. Vamos ao próximo vídeo. Próxima figura, esse quadrilátero, ele é chamado do quê, pessoal? Quem que lembra? Isso que é chamado de trapézio. Tá aqui, ó. Figura é um trapézio. Esse trapézio, pessoal, principal características. Ele tem dois lados paralelos. Vou pintar para vocês. Ele tem dois lados paralelos. E esses dois lados paralelos aqui, ó, eles serão chamados de base, ó. Um ladinho vermelho. Aqui é a mesma coisa aqui em cima, ó. Quando eu tenho dois ladinhos paralelos, esse quadrilátero, ele é chamado então de trapézio. Dois lados paralelos, em que os lados são chamados de base. Lá embaixo eu tenho a base maior, tá? E lá em cima eu tenho a base, o quê? Menor. Perfeito. Agora, gente, classificação do trapézio. Eu poderia classificar, pessoal, o trapézio de três formatos importantes para vocês. Primeira classificação, aqui, ó, é o chamado trapézio retângulo, trapézio retângulo. Ele tem aqui, pessoal, dois ângulos internos retos, tá? Então tá aqui, ó, esse é o trapézio retângulo. Trapézio retângulo, ele possui então, pessoal, dois ângulos internos retos, tá? Então por isso um trapézio retângulo. Próxima classificação é o trapézio isósceles. Isósceles, como nós vimos agora há pouco com o triângulo, ele possui dois lados congruentes. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, um trapézio, onde esse trapézio aqui, ó, ele tem dois ladinhos aqui congruentes. Então seria o trapézio isósceles, tá? E o último trapézio que é bacana classificar com vocês aí é o trapézio escaleno. Escaleno. Então, se você for lembrar da aula lá de triângulo, um triângulo escaleno, ele possui quantos lados diferentes? Os três. Então, vale a mesma lógica para o trapézio. Um trapézio escaleno, ele possui lados todos com medidas bem diferentes, tá? Então, por exemplo, essa medida não é igual a essa, que é bem diferente que essa aqui, que também é diferente que essa base. Então, esse é o trapézio escaleno, que possui então, pessoal, lados todos eles diferentes, não possui lados congruentes. Até agora tudo bem, gente? Está claro? Então as figurinhas geométricas planas, você pode classificar para quando futuramente aparecer uma questãozinha, uma situação, já para você assimilar as informações do triângulo ou do quadrilátero, tá? Vamos em diante. Próxima figurinha, gente, chamado de retângulo. Essa figura em verde é um retângulo.
A sua principal característica é que ele possui 4 ângulos internos retos, tá? Então essa figura é chamada então de retângulo, tá? E esse retângulo, ele possui então, pessoal, ângulos internos, todos eles retos, por isso retângulo. Retângulo vem de reto, reto equivalente a 90 graus. E além disso, os lados opostos, pessoal, desse retângulo são congruentes. Ó, lados opostos são congruentes. Esse é o retângulo, tá? Quadrilátero com 4 ladinhos, lados opostos iguais 2 a 2. Isso é um retângulo, tá bem? Próxima figura, próximo quadrilátero, é o losango. Tá aqui, ó, é o losango. Então, o losango, ele é um quadrilátero, losango, tá? Ele é um quadrilátero que tem 4 ladinhos congruentes. Então, essa figura lembra muito aquele balãozinho de festa junina, né, pessoal? Então, tá aí. Esse é o losango. Esse losango, ele possui, então, pessoal, 4 lados congruentes, tá? Medidas todas iguais. Medidas todas iguais. Próxima figurinha, gente. Tá aqui, ó. Eu tenho um quadrado, tá? Então, a próxima figurinha é um quadrado. Então, vamos escrever lá. Figurinha é um quadrado. Esse quadradinho aqui, pessoal, ele tem algumas informações bem bacanas para a gente não esquecer. Quadrado, ele tem 4 ladinhos congruentes, tá? Ou seja, 4 lados iguais. Ele possui, pessoal, aqui, ó, ângulos internos retos, tá? Ângulos internos equivalente a 90 graus. Então você notou, pessoal, que esse quadrado, na verdade, ele é a mesma coisa que um retângulo, só que com lados iguais? É isso mesmo. Então, quadrado é um retângulo, de fato. Só que os 4 ladinhos, eles são congruentes. Essa figura é o tal do quadrado, tá? Então, posso falar que todo quadrado é um retângulo, né? Então, um quadradinho é um retângulo. Ele tem 4 ladinhos iguais e as demais características são as mesmas, como os ângulos internos iguais, equivalente a 90 graus, né? E os lados opostos, todos eles congruentes, que é a mesma característica de quem? Do retângulo. Só que a diferença é que os lados, todos eles são congruentes. Então tá aí, gente, as principais figuras para vocês, tá? Nós vimos até o momento triângulos, as suas classificações e o quadrilátero, né? Que tem lá o quadrado, o retângulo, nós temos o losango e o trapézio. Vamos para a última figurinha. Tá aqui, ó. A próxima figurinha é chamada então de circunferência. Tá aqui, ó. Circunferência. Agora, pessoal, numa circunferência, cuidado com alguns detalhes com vocês aí, tá? Então, eu tenho circunferência e tenho também uma outra nomenclatura chamada de círculo. De círculo. Agora, gente, circunferência e círculo, será que é a mesma coisa? Eu acho que não, né? E não é na verdade, né? A circunferência, na verdade, pessoal, seria aquele traço preto que eu vou pintar para vocês aqui, ó. A circunferência seria todo esse tracinho preto aqui, ó. Então, se você for imaginar uma pizza, a bordinha lá da pizza, ela vai ser a circunferência. Então, sempre que eu falo em circunferência, é só você lembrar dessa parte em vermelho, tá? Esse contorno que eu estou mostrando para vocês. Essa parte é a circunferência. E professor, o que seria o círculo? Bom, o círculo seria toda essa parte aqui, ó, a circunferência mais essa parte internamente. Então seria toda essa figura maciça é chamado de círculo, tá bem? Então é diferente. Eu tenho a circunferência, parte de fora em vermelha, tá? E tem o círculo, que seria tudo junto. A parte da bordinha, que seria a circunferência, mais a parte interna, aqui seria o círculo. E para terminar, pessoal, nosso conceito de hoje, nós temos num círculo ou numa circunferência este elemento que é importante, ó, vou pintar com outra cor aqui. Esse elemento, que ele é chamado aqui de, deixa eu pintar com uma cor de roxo, ó. Essa parte roxa, chamada então de R. R de raio. Raio de uma circunferência ou de um círculo. É a distância do centro até a circunferência. Então esse é o valor do raio, cujo valor é constante, né? Então o raio sempre é constante. Então tá aí, gente, as principais figuras planas para vocês, e é bacana sempre entender, tá? E não esquecer dos processos de nomenclatura, de algumas situações e características de cada polígono aí, tá bem? Gente, até um próximo encontro. Até lá!